Os esportes são um dos grandes campos de aplicação da matemática. Não só pela contagem dos pontos, gols, cestas, mas também pelas estatísticas de quem teve o melhor desempenho em uma competição num determinado ano, enfim. Ou ainda, quais as chances de cada competidor, quais os resultados possíveis e quais as possibilidades de cada competição ou de cada campeonato. Numa prova como a maratona, por exemplo, são muitos os competidores e apenas 3 os lugares no pódio. Imagine quantas possibilidades diferentes existem para ocupar esses 3 lugares. Na aula de hoje, você verá que esse cálculo é mais simples do que parece. Preste atenção e boa aula! Olá, o tema da aula de hoje é análise combinatória. Arranjos, permutações e combinações são tipos de agrupamentos possíveis para os elementos de um conjunto. Reconhecer o tipo de agrupamento envolvido em cada situação é uma importante parte do estudo da análise combinatória. Em algumas situações, a análise combinatória torna-se uma importante ferramenta para a tomada de decisões. Por exemplo, quando o governo necessita definir uma mudança no sistema de emplacamento dos veículos, ou mesmo no sistema de telefonia. No Brasil, os sistemas de emplacamento de veículos e telefonia passaram por mudanças, e nessas duas situações, o conhecimento da análise combinatória teve um papel muito importante. Na maioria das situações que envolvem os arranjos, permutações ou combinações, a quantidade de possibilidades é relativamente grande e, por isso, a contagem direta do número de agrupamentos possíveis torna-se inviável. Nessas situações, a análise combinatória utiliza a contagem indireta, por exemplo, utilizando o princípio fundamental da contagem. Os cálculos necessários para a determinação do número de agrupamentos possíveis em situações que utilizam arranjos, permutações ou combinações envolvem produtos de números naturais consecutivos. Esses cálculos são facilitados com a utilização de uma importante ferramenta matemática chamada fatorial. É o que nós vamos estudar agora. Vamos ver o conceito de fatorial. O fatorial é indicado por um ponto de exclamação ao lado do número. Assim, sendo n um número natural, n fatorial é o produto de todos os números naturais consecutivos de n até 1. Portanto, n fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, etc., que multiplica 4, 3, 2 e 1. E, por definição, temos que 1 fatorial é igual a 1 e também 0 fatorial é igual a 1. Vamos aos exemplos. 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120. Utiliza-se o fatorial para simplificar a indicação dos cálculos. Por exemplo, o produto 10 vezes 9 vezes 8, etc., vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 pode ser indicado simplesmente por 10 fatorial. Repetindo, temos por definição que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Agora vamos ver como utilizar o fatorial para calcular o número de possibilidades em situações que envolvem arranjos, permutações e combinações. Vamos começar pelas permutações simples. Uma permutação simples dos n elementos de um conjunto é uma sequência desses n elementos, de modo que a mudança de ordem desses n elementos determina permutações diferentes. Permutar é sinônimo de trocar. Uma permutação simples envolve todos os elementos de um conjunto.
As permutações são formadas pelos mesmos elementos em ordens diferentes. Vamos ver um exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos obter utilizando os algarismos 7, 8 e 9? Nesse caso, para obtermos todos os números formados, teremos que permutar os 3 algarismos nas casas da unidade, dezena e centena. Ou seja, esta situação envolve permutação simples. O número de permutações possíveis é indicado por P de 3. Se aplicarmos o princípio fundamental da contagem, teremos 3 possibilidades para as centenas, 2 para as dezenas e 1 para a casa das unidades. Logo, permutação de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1, portanto, 6 possibilidades. O número de permutação simples possíveis é 6. Agora vamos determinar o número de permutações simples nessa situação utilizando fatoriais. Permutação de 3 é igual a 3 fatorial. E como já sabemos, 3 fatorial é o produto 3 vezes 2 vezes 1. Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, permutação de 3 igual a 6. A partir desse exemplo, podemos indicar o número de permutações simples de n elementos por permutação de n, Pn, que é igual a n fatorial. Agora vamos analisar uma outra situação. Uma corrida é disputada por 5 atletas. Todos chegam à reta final. Vamos determinar quantas possibilidades diferentes existem para as 5 primeiras posições. Para analisarmos essa situação, vamos indicar esses 5 atletas por A1, A2, A3, A4 e A5. Algumas das possibilidades para as 5 primeiras posições seriam A1, A2, A3, A4, A5. A1, A2, A3, A5, A4. A1, A2, A4, A3, A5, entre outras. Percebemos que essa situação envolve permutações simples de 5 elementos. Então, temos permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, permutação de 5 é igual a 120, ou seja, são 120 possibilidades para as 5 primeiras posições. Vamos aprender agora a calcular o número de arranjos simples, utilizando os fatoriais. Antes, vamos relembrar o que vem a ser um arranjo simples. Um arranjo simples de P elementos, tirados de um conjunto com N elementos, P menor ou igual a N, é uma sequência desses P elementos, de modo que a mudança de ordem desses P elementos determina arranjos diferentes. Vamos analisar, então, a seguinte situação. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6? Vejamos alguns dos possíveis números formados. 2, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 3, 2. Ou seja, utilizando somente os algarismos 2, 3 e 5, temos 6 possibilidades, mas podemos utilizar os outros algarismos. Vejamos, 2, 3 e 6, 2, 6 e 3 e assim por diante. Nesse caso, percebemos que a ordem dos elementos faz diferença. Ou seja, quando invertemos a posição dos elementos de um agrupamento, geramos um outro agrupamento. Note que 2, 3, 6 e 2, 6 e 3 são diferentes. Nesta situação, os agrupamentos variam ora pela ordem e ora pela natureza dos elementos. Essa é uma característica dos arranjos simples. Nesse caso, temos arranjos simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Indicamos o número de arranjos simples por arranjo de 5, 3 a 3. Aplicando o princípio fundamental da contagem, teremos
5 possibilidades para a casa das centenas, 4 para as dezenas, 3 para as unidades. Ou seja, o número de arranjos simples é dado por arranjo de 5, 3 a 3, igual a 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Ou seja, com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, podemos formar 60 números com algarismos distintos. Agora vamos resolver essa mesma situação utilizando o fatorial. Arranjo de 5, 3 a 3 é igual a 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Isso é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial, ou ainda 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Assim, temos que arranjo de 5, 3 a 3 é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. A partir do raciocínio demonstrado nesse exemplo, podemos, de forma geral, demonstrar que o número de arranjos simples de n elementos tomados P a P é dada pela fórmula. Arranjo de n P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, sendo p menor ou igual a n. Quantos arranjos simples podemos formar com 3 elementos do conjunto A, que é igual a A, B, C, D, E, F, G? Bem, o número de arranjos de 7 elementos tomados 3 a 3 é indicado por arranjo de 7, 3 a 3. Se aplicarmos o princípio fundamental da contagem, teremos que arranjo de 7, 3 a 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. E ainda, para determinarmos o número de arranjos simples nessa situação, podemos utilizar a fórmula arranjo de n P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Nesse caso, temos n igual a 7 e p igual a 3. Então, arranjo de 7, 3 a 3 é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, que é igual a 7 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolvendo, temos arranjo de 7, 3 a 3 é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, que é igual a 7 fatorial sobre 4 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Cancelando 4 fatorial com 4 fatorial, temos arranjo de 7, 3 a 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. E agora vamos ver como determinar o número de combinações simples, utilizando fatoriais. Antes, vamos relembrar o conceito de combinações simples. Uma combinação simples de P elementos, tirados de um conjunto de N elementos, considerando que P é menor ou igual a N, é qualquer subconjunto de P elementos desse conjunto, desde que a mudança de ordem desses elementos determine a mesma combinação. Por exemplo, quantas comissões de 3 alunos podem ser formadas dentre os 5 colegas que se dispuseram a representar a classe? Vamos indicar esses alunos pelas letras A, B, C, D e E. Como nessa comissão todos os alunos terão funções idênticas, uma comissão formada pelos alunos A, B e C é igual a uma comissão composta pelos alunos C, B e A. Ou seja, a ordem dos elementos não influencia os agrupamentos. E por isso, temos que essa situação envolve combinações simples. Veja as combinações possíveis: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Temos, então, que o total das combinações simples possíveis é 10. Este número representa as combinações simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Nesse caso,
escrevemos todas as possibilidades e determinamos o número de combinações simples por contagem direta, pois o número de combinações é relativamente pequeno. Mas e se tivéssemos 20 colegas para formar comissões de 3 alunos? Nesse tipo de situação, o número de combinações simples de N elementos tomados P a P pode ser determinado pela fórmula combinação de NP a P é igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial para P menor ou igual a N. Nesse caso, temos N igual a 20 e P igual a 3. Então, combinação de NP a P, que é igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, é, no nosso caso, combinação de 20, 3 a 3, igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre 3 fatorial vezes 17 fatorial. Cancelando 17 fatorial com 17 fatorial, temos combinação de 20, 3 a 3, igual a 20 vezes 19 vezes 18 sobre 3 fatorial. Isso é igual a 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 1.140. Ou seja, com 20 colegas é possível formar 1.140 comissões com 3 alunos. Vamos ver agora uma outra situação. Uma casa de sucos e vitaminas faz vitaminas com 3 frutas, dentre 10 possíveis. Quantas são as possíveis vitaminas? Para fazermos uma análise, vamos indicar essas frutas por F1, F2, F3, F10. Algumas das possibilidades de vitaminas seriam a utilização das frutas F1, F2, F3, F1, F2, F4, F1, F2, F5, entre outras. Note que a vitamina composta pelas frutas F1, F2 e F3 seria igual à composta por F3, F2 e F1. Ou seja, o agrupamento F1, F2, F3 é igual ao agrupamento F3, F2, F1. Dessa forma, percebemos que essa situação envolve combinações simples. Então, temos combinação simples de 10 elementos tomados 3 a 3. Indicamos por combinação de 10, 3 a 3. Utilizando a fórmula que nos dá o número de combinações simples possíveis, temos combinação de NP a P igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Como N é igual a 10 e P igual a 3, temos combinação de 10, 3 a 3 é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Isso é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Desenvolvendo, temos combinação de 10, 3 a 3, é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Cancelando 7 fatorial com 7 fatorial, obtemos combinação de 10, 3 a 3, é igual a 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Ou seja, utilizando 10 tipos de frutas, são possíveis formar 120 vitaminas com 3 dessas frutas. Arranjos ou combinações? Qual devo usar para cada caso? Nós já vimos que os elementos de um conjunto podem ser agrupados em arranjos simples ou combinações simples, dependendo da situação. Nos problemas de análise combinatória, é fundamental sabermos distinguir as situações que envolvem arranjos daqueles que envolvem combinações. Para fazermos essa distinção, basta respondermos a pergunta: em um agrupamento, a ordem dos elementos faz diferença? Se fizer, temos arranjos simples. Se não fizer, combinações simples. Devemos lembrar que as permutações simples, na verdade, representam um caso particular dos arranjos simples, pois trata-se de arranjos simples envolvendo
todos os elementos de um conjunto. Lembra-se da situação inicial da aula? Sobre quantas possibilidades diferentes existem para ocupar os 3 primeiros lugares de uma prova de maratona? Acompanhe a resolução a seguir. Você arriscaria adivinhar quantos resultados diferentes podem ocorrer para os 3 primeiros lugares de uma maratona com 10.000 corredores? E se a competição tivesse apenas 8 corredores, você consegue adivinhar? Ainda não? E nem precisa. Nós podemos calcular este número. Como a ordem dos elementos faz diferença, temos um arranjo simples. E para resolver, basta usarmos o princípio fundamental da contagem. Para o primeiro lugar, há 8 possibilidades. Para o segundo, 7 possibilidades. E para o terceiro, 6 possibilidades. Então, basta multiplicarmos 8 vezes 7 vezes 6, cujo resultado é 336. Ou seja, há 336 possibilidades para os 3 primeiros colocados na corrida. E agora, de quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos 3 desses 8 competidores para formar uma comissão que decidirá as regras da corrida? Nesse caso, a ordem dos elementos não faz diferença. Portanto, trata-se de combinações simples. E para fazer os cálculos, usaremos a fórmula combinação de n tomados PAP igual n fatorial, dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Substituindo os valores, combinação de 8 tomados 3 a 3 igual 8 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Ou seja, combinação de 8 igual 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, igual 56. Ou seja, há 56 formas diferentes de ser escolhidos 3 entre 8 competidores para formar a comissão. Agora vamos resolver mais um problema. O setor de emergência de um hospital tem 3 médicos e 8 enfermeiras. A direção do hospital formará equipes de plantão constituídas de 1 médico e 3 enfermeiras. Quantas equipes diferentes são possíveis? Primeiro, vamos verificar se essa situação envolve arranjo ou combinação. Para analisarmos essa situação, vamos representar os médicos por M1, M2 e M3, e os enfermeiros por E1, E2, E3, E8. Algumas das possíveis equipes seriam M1, E1, E2, E3, M1, E1, E2, E4, M1, E1, E2, E5 e assim por diante. Observe que, nesse caso, a ordem dos elementos não altera o agrupamento. Por exemplo, a equipe M1, E1, E2, E3 representa a mesma equipe que M1, E3, E2, E1. Ou seja, esta situação envolve combinações simples. Então, vamos determinar qual o número de equipes em que o médico M1 estará presente. Como o médico M1 ocupa uma das vagas da equipe, sobrarão 3 vagas para 8 enfermeiros. Ou seja, o número de equipes possíveis que contarão com a presença do médico M1 será dada por combinação de 8, 3 a 3. Utilizando a fórmula, teremos combinação de 8, 3 a 3 é igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Isso é igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Desenvolvendo, temos combinação de 8, 3 a 3 é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Cancelando 5 fatorial com 5 fatorial, teremos combinação de 8, 3 a 3 é igual a 8 vezes 7
vezes 6 sobre 3 fatorial. Isso é igual a 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 56. Ou seja, serão 56 equipes em que o médico M1 estará presente. Como são 3 médicos, teremos 3 vezes combinação de 8, 3 a 3, que é igual a 3 vezes 56, que é igual a 118. No final, o total de equipes será igual a 118. De outra forma, teremos 118 possibilidades de equipes diferentes, compostas por um médico e 3 enfermeiros. Note que, nesse caso, o número de possibilidades para o médico foi encontrado de forma direta, mas 3 representa o número de combinações simples possíveis para 3 elementos tomados 1 a 1. Combinação de 3, 1 a 1, portanto. Já aprendemos a trabalhar com as permutações simples. Agora vamos aprender as permutações com repetição. Nesse tipo de permutação, ocorrerá a repetição de elementos em um mesmo agrupamento. Por exemplo, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra asa? Devemos lembrar que anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma mesma palavra. Percebemos que na palavra asa ocorre a repetição da letra A. Para facilitar a análise de todos os anagramas possíveis, vamos diferenciar as 2 letras A, atribuindo um índice a elas, como se fossem letras diferentes. Teríamos que formar anagramas com as letras A1, S e A2. Dessa forma, os possíveis anagramas seriam A1, S, A2, A2, S, A1, A1, A2, S, A2, A1, S, S, A1, A2, S, A2, A1. Ou seja, se as letras forem consideradas diferentes, temos 6 anagramas possíveis. Esse número é resultado da permutação simples de 3 elementos. Mas chegamos ao número de 6 anagramas porque atribuímos índices às letras iguais. A rigor, trata-se da mesma letra. Quando permutamos 2 letras iguais, o anagrama não se altera. Observe que os anagramas A1, S, A2 e A2, S, A1, na verdade, resumem-se a um mesmo anagrama, que é o anagrama asa. Da mesma forma, temos que o anagrama A1, A2, S é igual a A2, A1, S. Teríamos, então, simplesmente o anagrama AAS. E, finalmente, os anagramas SA1, A2 e SA2, A1 também representam um mesmo anagrama, que é o anagrama SAA. Percebemos, então, que o total de anagramas formados com as letras da palavra asa é 3. Observando a palavra asa, percebemos que a palavra é composta por 3 letras, ou seja, inicialmente podemos pensar que o número de permutações será dado por permutações de 3 elementos, que resultam em 6. Mas nesse valor estão incluídas as permutações realizadas com as letras iguais, que a rigor não produzem novos anagramas. Por isso, o número real N de anagramas da palavra asa está multiplicado por 2. Então, para determinarmos o número de anagramas da palavra asa, devemos proceder da seguinte forma. Calculamos a permutação de 3, dividimos esse resultado por permutação de 2. As permutações de 3 elementos com 2 repetidos será indicada da seguinte forma. P de 3, 2 a 2, 1 a 1, é igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 1 fatorial.
Isso é igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 3. Para simplificar, podemos indicar P de 3, 2 a 2, 1 a 1, simplesmente por P de 3, 2 a 2, pois, como já sabemos, 1 fatorial é igual a 1. Ou seja, na fórmula não é necessária a indicação das letras que não se repetem. Esse raciocínio que utilizamos para determinar o número de anagramas da palavra asa pode ser generalizado para as demais permutações com repetição. Vejamos, de um modo geral, dados N elementos, tais que N1 deles são iguais entre si, N2 deles são iguais entre si e assim por diante, o número de permutações que podemos obter é dada por P de N, N1, N1, N2, N2, N3, N3, NP, NP, que é igual a N fatorial sobre N1 fatorial, N2 fatorial, N3 fatorial, etc., NP fatorial. Com N1 mais N2 mais N3 mais, etc., mais NP igual a N. Vamos ver mais um exemplo. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra arranjo? Já sabemos que os problemas relacionados a anagramas envolvem permutações, pois para formarmos os anagramas de uma palavra, utilizamos todas as letras dessa palavra. De um anagrama para o outro, o que muda é a posição das letras. Para a palavra arranjo, temos que trabalhar com permutações com repetição, pois existe repetição das letras A e R. Nesse caso, o número de anagramas será dado por permutação de 7, 2 a 2, 2 a 2. Isso é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Cancelando 2 fatorial com 2 fatorial, temos a permutação de 7, 2 a 2, 2 a 2, igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, que é igual a 1.260. Então, podemos formar 1.260 anagramas com as letras da palavra arranjo. Observe que interessante o quadro a seguir. Quantas faces têm as páginas deste livro? A resposta é fácil. 2 faces, frente e verso. Você já viu uma folha com apenas uma face? Em 1858, o matemático alemão August Ferdinand Moebius descobriu uma folha de uma face só. Essa folha não tem frente nem verso e é conhecida como anel de Moebius. O anel de Moebius tem propriedades interessantes que são estudadas em um capítulo da matemática chamado topologia. Para fazer um anel de Moebius, utilize uma tira de papel. Pegue uma extremidade e cole na outra, torcendo o papel meia volta, formando um anel fechado. Com um lápis, você pode percorrer toda a superfície dessa faixa sem cruzar qualquer aresta. Mas, se você pegar uma tesoura e cortar o papel, acompanhando o desenho do anel, ao invés de obter 2 anéis, o resultado é um anel com apenas 2 lados. Por outro lado, se você pegar um lápis e desenhar 2 traços dividindo a largura em 3 partes de mais ou menos 1/3 em toda a extensão do papel e cortar por cima das linhas desenhadas, o resultado são 2 anéis entrelaçados, um passando por dentro do outro, sendo que um deles é um anel de 2 lados e outro uma nova fita de Moebius. Uma comissão de 5 professores será formada para reivindicar aumento salarial. Ela será composta de 2 professores escolhidos entre os 7 do período da manhã
e 3 professores eleitos entre os 12 do período da tarde. Quantas comissões diferentes são possíveis? Como a escolha de 2 professores entre os 7 da manhã não depende da ordem, basta fazer a combinação de 7 professores 2 a 2. Isto é, combinação de 7, 2 a 2. Combinação de 7, 2 a 2 é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 7 menos 2 fatorial. Isso é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 e 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que 5 fatorial, que está representado aqui, é o mesmo 5 fatorial que está representado aqui, e que podem ser simplificados. Então, nós poderemos, de 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial, fazermos 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Simplifico o 5 fatorial e teremos 42 sobre 2, que é igual a 21. Para os professores da tarde, o raciocínio é o mesmo. Teremos que combinar 12 professores 3 a 3. Então, combinação de 12 3 a 3 é igual a 12 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 12 menos 3 fatorial. Isso é igual a 12 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 9 fatorial. Vamos utilizar a mesma forma utilizada anteriormente. Faremos 12 fatorial igual a 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 9 fatorial. Assim, podemos simplificar o 9 fatorial e teremos 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 vezes 2. Isso é igual a 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 6. Simplifico o 12 por 6, teremos 2 aqui e, portanto, resulta 2 vezes 11 vezes 10, que é igual a 22 vezes 10, igual a 220. Então, são 21 comissões de manhã vezes 220 comissões à tarde, fazendo um total de 4.620 possíveis comissões. Marcos vai colocar 12 livros diferentes, lado a lado, na prateleira de uma estante. São 4 livros de matemática, 5 livros de física e 3 livros de química. De quantos modos diferentes ele poderá dispor esses 12 livros, de modo que os livros da mesma matéria fiquem juntos? Primeiro, imagine que esses livros formam 3 coleções, M, F e Q. Assim, há 3 fatorial possibilidades diferentes de as coleções serem colocadas na prateleira. Isto é, temos uma permutação. Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Para cada possibilidade acima, é possível permutar entre si os livros da mesma disciplina. Logo, o número total será dado por 6 vezes permutação de 4
vezes permutação de 5 vezes permutação de 3. Permutação de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, portanto. Permutação de 5 igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observem que eu posso fazer 5 vezes 24, uma vez que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, já tínhamos verificado que é 24, permutação de 5 é 120, e permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Portanto, o resultado desse produto é 6 vezes 24 vezes 120 vezes 6, que é igual a 103.680. 103.680 maneiras de se colocar esses 12 livros na prateleira. Em uma empresa serão escolhidos 3 funcionários, dentre 10, para compor uma comissão. Essa comissão será formada por um presidente, um tesoureiro e um assessor. Se cada funcionário puder ocupar somente uma das vagas, quantas são as possibilidades para essa comissão? Nesse tipo de agrupamento, a ordem dos elementos faz diferença, pois a comissão é formada por funções diferentes. Nesse caso, temos uma situação que envolve arranjos simples. O número de possibilidades possíveis para essa comissão é determinado por arranjo de 10, 3 a 3. Então, temos arranjo de 10, 3 a 3 é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Isso é 10 fatorial sobre 7 fatorial. Isso é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Podemos simplificar o 7 fatorial e teremos 10 vezes 9 vezes 8. Isso é igual a 10 vezes 72, 9 vezes 8, 72, que é igual a 720. Logo, são 720 possibilidades para esta comissão. Nesta figura, quantos caminhos distintos podem ser percorridos do ponto P para o ponto Q, deslocando uma unidade de cada vez para baixo ou para a esquerda? Para deslocarmos de P para Q, devemos percorrer 4 unidades para baixo e 5 para a esquerda. Vamos indicar por E cada unidade para a esquerda e por B cada unidade para baixo. Vejamos algumas das possibilidades. B, B, B e B. Aí, E, 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 E e E. Outra possibilidade. E, B, B, E, B, E, E, E e B. Mais uma. Vamos trabalhar agora na cor azul com B, E, 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 B, B, E, B, E. Percebemos que para determinarmos o número de caminhos possíveis, devemos calcular o número de permutações possíveis que podem ser realizadas com as letras B e E. Note que, nesse caso, temos permutações com repetição. Então, devemos calcular permutação de 9, 4 a 4, 5 a 5. Ela será dada por 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. Isso é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 5 fatorial.
posso simplificar o 5 fatorial e teremos 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Veja, podemos fazer algumas simplificações. 2 vezes 4 é 8, simplificamos com 8. E o 6 com o 3. Então, finalmente, nós teremos 9 vezes 7 vezes 2 sobre 1. Isso é 9 vezes 7 vezes 2, que é igual a 63 vezes 2, que é 126. Logo, são possíveis 126 caminhos do ponto P para o ponto Q. Bons estudos! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blücher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.